Olá, eu sou João Arantes, professor da Universidade Federal de São Paulo. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre argumentos de funções em R, né? Então, o que são argumentos, né? Então, imagina que eu vou usar uma função no R, que é a função round, né? O que é a função round? Ele faz o arredondamento. Então, por exemplo, eu tenho o número 5.4, que é o que? O argumento dessa função round, né? Então, se eu rodar essa função aqui, você vê, o round aqui, ele arredondou 5.4 para 5, né? Ou seja, né, ele pegou assim 0,4 jogou para baixo, né? E se eu fizesse aqui a mesma função, eu colocasse aqui o round 5.5, rodar aqui, ele arredonda para 6, né? Então, olha, maior que 5, maior ou igual a 5, ele arredonda para o número seguinte, né? Bom, então o que, que o 5.4 é e o 5.5 são? Né? O que esses dois valores são? Né? São argumentos de função. Então você pode passar, o argumento da função pode ser um número, mas o argumento de uma função também pode ser uma sequência de números. Então, por exemplo, se eu coloco aqui essa sequência de números A de 1 a 5, né? Tá aqui, né? Se eu quiser, eu poderia usar a função, eu poderia calcular a média dessa variável A. Só que essa variável A aqui é o que? É uma sequência de números, é um conjunto de números. Então, se eu for calcular essa média, olha, o B, eu estou colocando a variável B, então a média desses valores aqui é 3. Então, o argumento pode ser um número, o argumento também pode ser uma sequência de números. Mais que isso, o argumento também pode ser uma string. Então, por exemplo, se eu for usar essa função, deixa eu copiar aqui, estou falando b é igual a n char, que é o número de caracteres, né? Então, eu quero saber quantos caracteres tem no nome João, né? Então, provavelmente vai dar 4, né? 1, 2, 3, 4, né? Então, se você rodar aqui e ver o valor de b, 4, né? São 4 caracteres. Desculpa, também é ruim de ver. 4 caracteres aqui embaixo, né? Então, agora eu estou passando como argumento de uma função um caractere, tá? Então, já vimos que pode ser um número, pode ser um conjunto de números, pode ser um caractere e pode ser também um data frame. Lembrando que a gente falou um pouquinho do data frame, né? Que o data frame, por exemplo, o data frame cars, né? Um data frame aqui do R, que lembra, né? Que é como se fosse assim um conjunto, uma tabela aqui de valores, né? Então nesse data frame eu tenho velocidade e distância e tem esses valores todos aqui. Ele pode ser um argumento da função view. Então, se eu usar a função view para visualizar esse data frame, né? O data frame é o argumento da função view. Se eu rodar a função, ele vai permitir ver aqui o data frame, como vocês podem observar aqui nessa parte superior aqui da tela, tá bom? Bom, vimos aqui então que os diversos tipos de argumento, né? Bom, já falamos então que os tipos de argumento, né? E uma coisa também bastante interessante aqui. O argumento, ele pode ser também o resultado de uma função. Então, se você usar aqui, por exemplo, né? A gente tinha, vamos copiar aqui, A, sei lá, né? Igual a 1 a 6, alguma coisa assim, tá bom? A igual a 1 a 6, opa, desculpa. A igual, né? A igual ao conjunto de dados de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu posso usar uma função composta. Então, eu posso falar assim, olha, me calcula a média dos elementos de A e jogue o valor da média como argumento dessa função. Então, o A é o argumento da função média e a média e a função média de A, média aplicada a A, é o argumento da função round, né? Então, para deixar isso bastante claro, por exemplo, vamos calcular a média de A. Eu posso calcular a média do A aqui simplesmente marcando aqui e rodando, né? Run aqui, esse trecho de código, a média é 3.5. E quando eu usar a função round de 3.5, né?
Opa, desculpa. Undo. Né, round de 3.5. Né, você vai ver o valor B aqui que vai dar 4, que ele arredondou para o número ali superior, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui dos argumentos de uma função. E só para lembrar, o argumento da função tem um valor default. O que é o valor default? Né? Então, por exemplo, olha, vamos analisar aqui um pouquinho melhor a função round. Né? Então, vamos botar aqui round, interrogação, para a gente ir no help da função. Então, aqui, olha, né? A função round, eu estou vendo aqui, olha, deixa eu mostrar. Eu estou aqui, ó, nesta parte aqui do help, tá bom? Então vamos ler daqui para baixo juntos, né? Então o round da função. Falou os argumentos. Tem o argumento, olha aqui. Tem o argumento x, que é o número. Então, por exemplo, eu coloquei aqui round, né? 5.5 pode ser o número. Mas tem um outro argumento aqui que eu posso usar ou não, que é o digits. Digits é o número de dígitos em que eu vou arredondar. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui, vou usar essa função desta forma. Deixa eu sair daqui. Olha aqui em cima, né? Eu tenho um round, esse número 2584321, eu quero arredondar com 4 dígitos. Então eu uso aqui digits, né, que é esse argumento aqui que eu tenho dessa função, eu vou estabelecer dígitos igual a 4. Então ele vai parar aqui na quarta casa decimal. Então se eu rodar aqui a função, round, B, olha, ele parou, então ele veio até aqui, né, e jogou, né, ele arredondou 2,1 para 3. Então ficou 58243, né? E eu posso brincar com isso, eu posso mexer aqui no número de dígitos, né? Então estou mexendo aqui, você vê, né? Eu tenho essa função tem dois argumentos. Um argumento, eu poderia fazer assim, ó, x, ó, poderia chamar a função, chamar bonitinho, como a função está definida. Então eu posso botar aqui, olha, x igual ao valor 2845 e o digits aqui igual a esse valor aqui 4. Né? Se eu não colocar dessa forma, né, o R entende que o primeiro valor vai para o x e o segundo valor vai para o 4. Né? Então vamos mudar aqui o argumento para, sei lá, para 2 números. Né? Vamos rodar aqui. Rodando, rodando. Então tem agora aqui em 2 casas decimais. Né? Se eu usar essa mesma função, aqui, ó, eu vou chamar a função, eu não vou colocar x e não vou colocar digits, mas o R entende que o primeiro é o x e o segundo é o digits, ou seja, ele segue a definição do argumento aqui. Então é melhor você explicitar aqui quem são, qual que é o argumento, né, para onde que eu estou passando os valores, né, estou passando para x e estou passando para digits, né, do que fazer dessa forma. Mas as duas formas aqui funcionam bem. Tá bom? Então vamos rodar aqui e ver o valor do B, que eu arredondei para 2 casas decimais. Bom, então esse vídeo acabou se estendendo um pouquinho, mas a ideia então é falar um pouco dos argumentos de funções em R. Tá? É isso.